Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui para resolver os exercícios que eu passei para casa, né? Na última sexta-feira houve o plantão pedagógico e nesse plantão eu deixei um vídeo complementar como eu havia prometido lá na plataforma Iônica, certo? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, como na última sexta não tivemos aula, nem aula de matemática, menos ainda, né? A nossa última aula foi na quinta, mas eu havia prometido para vocês fazer essa aula complementar. Então tem lá um link lá no YouTube com a última parte do módulo 1, que é as potências e raiz quadrada de números decimais. Então, se você correr lá e dar uma olhada, eu vou deixar aqui no grupo também, no grupo do WhatsApp. Mas, se você der uma olhada lá na plataforma Iônica e também, ou então no canal, se você procurar lá pelo meu nome, você consegue achar. Vai estar lá aula complementar de matemática, potência e raiz quadrada de números decimais. Para completar justamente o que estava faltando lá, certo? E vocês deram uma olhadinha. Mas, continuando ainda com geometria espacial, que é o nosso assunto, né, o nosso tema desse módulo 2, essa primeira parte, a gente ficou com a relação de Euler, né? Onde dizia que V mais F é igual a mais 2, ou seja, se eu somar o número de vértices e faces, é exatamente igual ao número de arestas mais 2. E eu passei uma imagenzinha, coloquei lá no grupo, e também lá na plataforma, caso alguém tenha perdido essa mensagem no grupo, tá tudo lá no mural. Um pequeno exercício sobre essa relação de Euler, com alguns exemplos para vocês descobrirem aquilo que está faltando. Então, por exemplo, ali na letra A, tem vértices e faces, falta descobrir as arestas. Eu pedi para vocês deixarem no caderno, precisavam me mandar, né, me enviar. A maioria fez só o do livro, que foi realmente o que eu tinha solicitado. E para hoje, só isso aí mesmo no caderno, para exercitar. Lógico, quem fez, ganhou mais ainda, né? Quem não fez, deixou, mas deixou muito de ganhar um pouquinho mais de conhecimento sobre essa relação aí, como é que faz esses cálculos, tá? Então, vamos corrigir? Simbora, pegar aí seu caderno e vamos ver aí como é que funciona essa relação de Euler em cada um desses exemplos aí. Vamos lá. Na letra A, ele fala o seguinte: temos 8 vértices e 8 faces, então falta as arestas. Vou colocar aqui de azul a nossa relação de Euler para dar uma lembrada, né? Pedindo aqui a relação de Euler, que é V mais... Deixa eu dar um zoom aqui para poder escrever melhor. V mais F é exatamente igual a A mais 2. Certo? Vamos usar essa relação aí várias vezes, várias e várias vezes. Deixa eu só circular ela aqui melhor. Aí. Então, vamos lá. Letra A, 8 vértices e 8 faces. Então, para a letra A, a gente vai substituir aqui o que a gente tem e descobrir o que está faltando. Então, eu tenho V? Tenho 8 vértices. Então, vou colocar aqui letra A. Eu tenho 8 vértices e eu tenho 8 faces. 8 com mais 8 é igual a A mais 2. Eu sei quem é? Ainda não. Então, A mais 2 a gente repete. Somando aqui 8 com mais 8, a gente vai ter 16. Que número, a gente pode pensar assim dessa forma, que número mais 2 vai dar exatamente 16? Então, o A que eu estou procurando é 14. Então, na letra A, o sólido geométrico aqui em questão tem 14 arestas, ok? Outra forma também de descobrir seria, já que eu tenho 16 igual a mais 2, se eu subtrair 2 dos dois lados, tira 2 daqui e tira 2 daqui, eu vou ter 14 igual a A. É a mesma coisa que o que a gente acabou de fazer. Ou você pode deduzir, né? Que número mais 2 dá igual a 16. Vamos para a letra B. 4 faces e 6 arestas. Dessa vez, na letra B aqui, ó, tem 4 faces, né? Eu já tenho as faces e tem as arestas, 6. Mas não tem os vértices.
Então, essa letra V eu vou ter que repetir, é ela que a gente vai descobrir. Ok? Então, V mais 4 é igual a 6 mais 2. Somando aqui 6 mais 2, a gente tem 8. Repetindo aqui o igual. Então, que número, quando eu somar com 4, vai dar exatamente igual a 8? O próprio 4. Então, o V que a gente está procurando é 4. 4 vértices possuem esse políedro. Vamos para a letra C. Letra C tem 16 vértices e 24 arestas. Então, vou colocar aqui letra C. 16 vértices, né? Então, no lugar de V ali na minha fórmula, eu vou colocar 16. Mais F, eu tenho F? Não, só tem vértices e arestas. Então, F vai ser minha letra que eu vou descobrir. A gente chama na matemática ela de incógnita, certo? É o nome de uma letra, um valor desconhecido que a gente precisa encontrar através de uma equação, que é o que a gente está fazendo agora. Então, 16 mais F é igual a arestas mais 2, né? A mais 2, então 24. 24 mais 2. Somando aqui, né, que eu posso somar, 24 mais 2 dá exatamente igual a 26. Então, 16 mais F. Que número que eu somando com 16 vai dar 26? É 10. Então, o número de faces aqui nesse caso é de 10 faces. Certo? Na letra C. Letra D e última, né? 6 vértices e 8 faces. Então, eu tenho o V e tenho o F. Está faltando o A. Vamos descobrir. Letra D. Quantos vértices? 6 e 8, né? 6 vértices, então V é 6, mais 8 faces. Dá igual a A, que eu não sei quem é ainda, mais 2. 6 mais 8 dá 14. Somando aqui os dois. 14. E A mais 2 eu não conheço ainda, então que número, que é o A, desculpe aí o barulho, que número com mais 2 vai dar igual a exatamente 14? A gente sabe que só falta aqui um 12. Então, A é igual a 12. 12 arestas, então, eu tenho nesse poliedro da letra D. Facinho, fácil, fácil, é só seguir essa fórmula. Sempre vai ter dois valores, faltando um, né? No caso de alguns exemplos que a gente ainda vai ver agora, em que está faltar informação, a gente vai utilizar a informação que for dita no enunciado, né? O enunciado pode trazer uma informação válida que talvez só na fórmula a gente não ache. Então, vamos lá. Abrindo aqui agora o livro didático de vocês, deixa eu puxar aqui. Ficou aqui parte dessa questão para se resolver. Eu estava resolvendo junto com vocês e ficou faltando descobrir aqui o nome dos poliedros aqui de cada quadro, né? Só recapitulando, né? Aqui, esse prisma de base hexagonal, quantas faces ele tem, né? Para descobrir quantas faces, a gente utiliza mais uma vez a fórmula, né? V mais F é igual a A mais 2, vou colocar aqui em forma de texto, porque aí vai ficar melhor de escrever do que se eu tentar desenhar por aqui por cima. Diminuir aqui o tamanho. Pronto. Eu sei que V mais F é igual a A mais 2, né? V eu tenho ali, ó, 12, mais F é o que eu quero descobrir, igual a A, que é 18, mais 2. Eu sei que 18 mais 2 é 20. Então, que número mais 12 é igual a 20? Certo? 8. Então, o que está faltando aqui dentro de faces é 8. Vamos descobrir o restinho aqui, né? Eu sei que você já está respondido, mas só para eu poder ter informações suficientes para poder dizer qual é o poliedro, né? Mais uma vez, V mais F é igual a A mais 2. Eu tenho aqui que V mais 4 é igual a 6 mais 2. V mais 4 é igual a 6 mais 2. 6 mais 2 a gente sabe que é 8.
Então, colocando aqui uma setinha, né? A gente vai ter que número mais 4, né? Ver que número mais 4 é exatamente igual a 8. É o próprio 4. A gente fez essa conta agora há pouco ali na lousa. Pronto, agora que eu já tenho informações, vamos descobrir que poliedro é esse, certo? Para descobrir, basta a gente saber deduzir. Vamos deduzir, certo? Vamos supor que esse segundo polígono aqui seja uma pirâmide, tá? Numa pirâmide, a gente sabe que, com relação aos vértices, ela tem uma certa quantidade de vértices na base e apenas um vértice em cima, né? Então, se nesse caso aqui tem 4 vértices no total desse poliedro, se caso for uma pirâmide, isso é uma suposição, tá certo? Se caso for uma pirâmide, então ela vai ter um pontinho em cima e 3 pontinhos embaixo, né? Vamos botar os 4, já que tem que ter um em cima e o restante fica embaixo. Beleza, tá, dá para aceitar que é uma pirâmide essa segunda linha, mas vamos verificar, já que a gente está supondo que é uma pirâmide, se nos vértices e nas arestas dá certo, né? A gente sabe que uma pirâmide ela precisa ter uma face embaixo e 3 ao redor. E 3 não, e várias ao redor, na verdade, depende da base. Ela tem uma base e depois tem várias faces, né, laterais, não tem uma face em cima. Então, procurando aqui, ó, se eu tenho 4 faces, a gente descobriu aqui, se aqui for uma pirâmide mesmo, que precisa ter uma base triangular, né, nesse segundo. Então, deixa eu colocar aqui a nossa suposição. Suposição é que seja uma pirâmide e, segundo os vértices, pode ser que seja uma de base triangular, já que vai sobrar só 3 pontinhos embaixo. Jesus, quanta moto passa aqui. Vai ficar esse barulho mesmo, infelizmente. Então, a gente supõe que seja uma pirâmide de base triangular. Vamos ver se encaixa ser uma pirâmide de base triangular com 4 faces e 6 arestas, né? Vamos ver. É possível ter 4 faces? É possível. Por quê? Porque aí eu tenho uma base embaixo, uma base triangular, e 3 faces laterais. Então tá certo. Essa base triangular encaixa aí direitinho. Sobre as arestas, né? Já que é uma de base triangular, tem que ter 3 arestas embaixo, na base, assim, 3 tracinhos, e o restante ficar subindo, né? E 3 tracinhos subindo. Dá certo aqui dessa forma? Ó, 6 arestas, dá sim. 3 embaixo e 3 subindo. Então, nossa hipótese é verdadeira, de que é uma pirâmide de base triangular. Agora, se você pensar comigo, ô professor, e se eu tivesse pensado que era um prisma? Também ia dar certo? Ia dar para encaixar? Vamos ver. Se fosse um prisma, tá? Se a gente estivesse supondo que fosse um prisma e não uma pirâmide. A pirâmide deu certo. Se fosse um prisma, já quebraria já pelos vértices. Por quê? Porque no prisma a gente tem que ter a mesma quantidade de vértices embaixo e em cima. E não tem como ter um poliedro com dois pontinhos. Tem 4 pontinhos para eu gastar, tá vendo? Não tem como ter 2 pontinhos embaixo e 2 em cima. Não tem como. Tem que ter pelo menos um terceiro para poder formar um plano, né? Formar uma face embaixo e uma face em cima. Já que o prisma tem bases tanto no chão quanto no teto dele. Então, só nos vértices já seria descartado. Então, a pirâmide deu certo. Vamos para o próximo, então. Aqui tem 16 vértices, 10 faces e vamos descobrir aqui as arestas. Você já está respondido, né? Usando a relação de Euler. 16 vértices mais faces, né? V mais F. Deixa eu colocar essa fórmula aqui. De azul. Nessa forma. V mais F é igual a mais 2. Tem que respeitar essa fórmula aqui. Então, se é V mais F, ó, 16 mais 10, 26, é igual a mais 2, 26, né? Que número mais 2 vai dar 26? 24. Então, o número que está faltando aqui, deixado vermelho, é o 24. Pronto. Então, vamos começar com as nossas hipóteses. Para saber que poliedro é esse, né? Vamos começar com pirâmide. Eu sempre gosto de começar com a pirâmide, porque a gente tem aquela constatação de que tem um pontinho em cima e o resto fica embaixo. Então, vamos lá. Tem 16 vértices. Muito vértice, hein? Então, para ser uma pirâmide, teria que ser uma pirâmide, tem um pontinho em cima e 15 embaixo. Uma pirâmide com 15, lá a base 15. Nossa, não sei nem como é que chama isso.
uma base quinzagonal, não existe, não sei como é o nome. Mas vamos ver se isso é possível, uma pirâmide com 15, uma base 15, né? E um pontinho em cima. Quantidade de faces, já que ela é quinzagonal, já que a gente falou isso aí, quinzagonal tem uma base, né, uma face embaixo, e vai ter que ter 15 laterais, não é? Não são 15 lados na base? Então vai ter que ter 15 laterais. É possível isso? Não, não é possível. Só tem 10 faces para gastar. Eu teria que ter 15 e ainda ter a base. Então não é uma pirâmide quinzagonal, né? Vamos ver então se é um prisma. Nossa hipótese provavelmente vai se concretizar aqui que é um prisma de alguma coisa. Prisma de base alguma coisa. Não sei que base é. Mas vamos lá. Eu sei que um prisma, ele tem que ter a mesma quantidade de pontinhos em cima, tem que ter embaixo. Certo? Então, se eu tenho 16 vértices, 16 pontinhos, então vai ter que ter 8 embaixo e 8 em cima, né? Concorda comigo? Então, a nossa hipótese já aumenta um pouquinho. É um prisma de base octogonal. Já tem que ter 8 embaixo e 8 em cima. Octogonal. Mas vamos ver se essa hipótese se encaixa nas faces nas arestas. Né? Tem que confirmar com tudo. Então, prisma de base octogonal. Beleza. Sobre as faces de um prisma de base octogonal. Se a base é um octógono, eu vou ter que ter 8 paredes, né? 8 faces laterais. Mas ainda vou ter que ter a base de baixo e a base de cima. Então, 8, 9, 10. Ó, é justamente isso, ó. 10 faces. Vamos conferir, então, as arestas. Vamos ver se isso realmente dá certo. Já que é um prisma de base octogonal, e a gente vai falar das arestas, então, se é um octógono embaixo, tem 8 tracinhos, né? E se é um prisma, tem 8 tracinhos embaixo, 8 tracinhos subindo e 8 tracinhos em cima. 8, 16, 24 tracinhos. É exatamente, ó, 24 arestas, como a gente calculou. Ok? Então, confirmado, prisma de base octogonal. Último exemplo, fique bastante atento, certo? Se você chegou nesse vídeo, se você assistiu esse vídeo, você vai estar com vantagem, você vai estar ganhando um pouquinho mais. E quem tentou dar uma de malandro, pular a aula e deixar, não, vou assistir o vídeo, não. Vou fazer os exercícios sem precisar assistir vídeo. Vem comigo, então. Um poliedro aqui, ó, que tem 10 vértices. Vamos lá começar com nossas hipóteses. Primeiro vamos pensar que é uma pirâmide, né? Já que é mais simples um pouquinho. Uma pirâmide. Já que é uma pirâmide, tem que ter um pontinho em cima e o resto fica embaixo. Se eu tenho 10 pontinhos para gastar, um pontinho fica em cima e 9 vão ter que ficar embaixo. Seria uma pirâmide de base eneagonal. Eita, eu esqueci de calcular aqui as vértices. Rapidinho, tá? Pronto, calculado aqui 10 faces, né? V mais F, aqui 20, é igual a mais 2, 18 mais 2, 20 também. Então, correto. Continuando, né? A gente está supondo que seja uma pirâmide de base, eneagonal. Uma pirâmide com base de 9 lados. Porque a gente supôs que seria um pontinho em cima e os 9 pontinhos embaixo. Agora vamos ver se isso dá certo com as faces, né? Já que é uma pirâmide de base eneagonal que a gente está pensando, eu vou ter que ter 9 faces laterais, já que eu tenho uma base com 9 lados, né? Tem que ter 9 faces laterais, 9 paredes. E ainda tem a base, né? 9 com mais 1, com a base, 10 faces. Confirmou. Vamos ver, então, com as arestas. Sobre as arestas, já que a base é eneagonal, então eu vou ter uma base que tem 9 tracinhos assim na parte de baixo, 9 tracinhos. Se são 9 tracinhos, é uma pirâmide que a gente está pensando, ainda vai ter 9 tracinhos subindo. Vamos lá, 9 mais 9, 18. Confirmado. Seria errado dizer que é um prisma, porque ainda teria que ter mais 9 no topo, já que tem também um teto. E não é o caso aqui, só tem 18 arestas. Então, confirmada aqui a teoria de que é uma pirâmide de base eneagonal.
E é dessa forma, gente. Naquele dia daquela aula eu não expliquei exatamente como fazer, porque o meu foco era que vocês aprendessem a fazer esse cálculo aqui do lado, né? Como calcular o que está faltando em um determinado poliedro, utilizando a relação de Euler. Então, aprendendo a calcular isso daí, esse detalhe de nomear o poliedro seria apenas algo, um pequeno cerejinha do bolo, né? Algo só para finalizar. Então, o segundo a gente já respondeu, né? Vamos aqui para o terceiro. Preste atenção bastante no enunciado, certo? Para você não se enrolar. As fichas a seguir trazem informações a respeito de pirâmides. Essa informação é muito importante, tá? Pirâmides. Complete as fichas com os valores adequados e escreva o nome da pirâmide a que ela se refere, né? Então, são pirâmides. Todas elas são pirâmides. A primeira fichinha tem aqui, ó, 6 vértices. E como a gente sabe, uma pirâmide tem um vértice em cima e o restante dos vértices fica na base. Então, se eu tenho um vértice em cima, sobram 5 ali, ó, dos 6 sobram 5. Então, uma pirâmide, né, de base pentagonal, né, já que são 5 pontinhos, 5 lados. Eu já posso colocar até o nome aqui da nossa pirâmide, depois a gente completa o restinho ali. Tá? Então, ó, colocando aqui, aí, ó, a gente tem uma pirâmide de base pentagonal. Dá para usar a relação de Euler aqui? Daria, mas eu posso descobrir sem ela também, já que eu sei qual é a pirâmide, né? Eu sei exatamente que é uma pirâmide de base pentagonal. Então, se é uma pirâmide de base pentagonal, pensa comigo. Você pode até tentar fazer aqui a relação de Euler para poder descobrir, mas você pode descobrir sem, ó. Se é pentagonal embaixo, para saber a quantidade de faces, pensa comigo, se são 5 embaixo, 5 lados nessa base, eu vou ter que ter 5 faces laterais, certo? 5 paredes. Então já são 5 faces. Porém, ainda contando com a base, são 6 faces. Então eu já consigo constatar aqui que a quantidade de faces dessa minha pirâmide é 6, certo? 1 embaixo e 5 paredes, 5 faces laterais. Posso fazer a relação de Euler aqui, ó, 6 mais 6 igual a 12. Aí, que número com mais 2 dá 12? 10. Posso fazer também. Você pode fazer aí no seu caderno, se quiser. Mas aqui também dá para descobrir só sabendo o nome da pirâmide. Então, se a pirâmide é de base pentagonal, eu tenho 5 tracinhos embaixo e depois 5... Eu tenho 5 tracinhos embaixo e depois 5 tracinhos subindo na pirâmide até chegar no ponto de encontro. Então, são 5 com mais 5, 10. Também descubro por essa forma. 10 arestas tem a minha pirâmide de base pentagonal. Ok? Vamos para número 2. Talvez você não entendeu essa lógica aqui do primeiro, então vamos para número 2. No número 2, a gente tem aqui, ó, não sabe o número de vértices, para descobrir, mas sabe o número de faces. E como eu sei que são pirâmides, dá para eu saber o nome dessa pirâmide agora, ó. Vejamos. Se são pirâmides e tem 10 faces, a gente vai pensar, né? Tem a face da base e o que sobra é parede, são faces laterais. Então, uma face aqui, sobram 9. Então a pirâmide de base hemiagonal, porque se são 9 paredes, 9 faces laterais, necessariamente o polígono da base tem que ter essa quantidade de lados, senão não tem como ter parede, né? Então, pirâmide de base hemiagonal, ou seja, 9 lados tem essa base da pirâmide. Com essa informação eu consigo saber o resto, né? Se eu sei que é heniagonal, né? Heniagonal minha pirâmide. Heniagonal. Então eu tenho 9 pontinhos embaixo, a gente falar dos vértices agora, né? Eu tenho 9 pontinhos embaixo, por causa dos 9 lados da base, a 9. Então eu tenho 9 pontinhos, só que eu tenho que somar com um de cima, né? Que fica lá em cima. Então eu tenho 10. 10 vértices. Olha só que interessante. Mesma quantidade de faces e vértices em uma pirâmide, né?
E as arestas? Se eu tenho uma base n-diagonal, eu tenho 9 tracinhos, 9 arestas embaixo. Mas eu também tenho que ter o 9 subindo, né? 9 tracinhos subindo, é a mesma quantidade tem que ser. Então, 9 com mais 9, 18 arestas. 18 arestas. Tudo bem? Bom, a terceira, quarta fichinha eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem, certo? Agora, nesse momento que vocês estão assistindo o vídeo, realize aí, dê um pausa e continue aí fazendo ali a 3 e a 4, certo? Você pode deixar a sua resposta nos comentários, ou então, quando terminar todo esse exercício, eu vou querer que você tire uma foto e me mande, caso tenha alguma dúvida também, e para que eu veja que você fez, tá bem? Então, a 3 e a 4 é com vocês, tá? Só lembrar que são pirâmides e você vai descobrindo. Então, volta um pouquinho o vídeo e preste atenção novamente, como eu fiz a 1 e a 2. Quarta questão, como é que faz essas questões aqui? Meu Deus, olha só isso. São poliedros irregulares, são poliedros que não são prismas nem pirâmides. Como é que eu consigo descobrir usando apenas a relação de Euler? Vamos pensar um pouquinho aqui. Na letra A, ele fala aqui que tem 15 faces, esse poliedro inteiro aqui, ó. 15 faces. Faltam descobrir aqui os vértices e as arestas. Vamos pensar então aqui usando a relação de Euler que está escrita aqui em cima. V eu não sei quanto é, né? F eu sei quanto é, 15. Igual a A mais 2. A eu não sei também quanto é. Arestas mais 2. Pronto. Eu vou ter que pensar numa combinação, certo? Ali numa combinação de números em que V e A, trocando esses números ali, a igualdade dê certo. Como eu tenho um desenho aqui para me auxiliar, fazendo aqui a contagem então dos vértices, eu tenho aqui 1, 2, certo? Ele puxa o outro para cá, ó, 3, 4, 5. O que me parece, certo, que eu tenho um pentágono aqui, né? 5 lados aqui. E aqui provavelmente a mesma coisa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Somando aqui com os que estão na ponta, né? Mais um aqui e mais outro aqui. Certo? Nessa hora o desenho sim vai ajudar a gente a entender. Só não entendo porque está sumindo ali. Pronto, acho que agora não some não. Enfim, então tem 5, 10, 11, 12. Então já vai me ajudar aqui, ó. No lugar dos vértices, eu tenho 12. Somando então aqui 15 com mais 12, a gente tem o valor de 27. 20 é igual a A mais 2. A mais 2. O que isso quer dizer? Que número com mais 2 vai me dar o valor de 27? 25, né? Então, A é igual a 25. A gente conseguiu agora descobrir todos os valores que estavam faltando. Os vértices eu contei, né? 5 com mais 5, 10, 11, 12. 12 vértices. E as arestas eu fiz utilizando aqui a relação de Euler, que é 25. Tá bem? E esse aqui, que não tem nem vértices, nem faces, nem arestas. Pelo menos algum deles a gente vai ter que contar, né? Utilizando aqui a imagem. Então eu tenho aqui, vamos contar os vértices. Sempre é bom, os vértices ajudam bastante. 1, 2 aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, já tem aqui o primeiro valor, que é de 8 vértices. O número de faces, ó. A gente tem essa face aqui da frente, a de trás, são duas, né? A gente tem aqui a de baixo, 3, a da esquerda, 4, a da direita, 5, e esse outro retângulozinho aqui, 6 faces. Para saber o número de arestas sem eu me confundir, eu posso utilizar a relação de Euler, né? Você pode tentar ir contar também, dá certo, né? Mas a gente sempre escolhe o que, para usar a relação de Euler, aquele que está mais difícil de ver, mais difícil de enxergar, tá bom?
talvez para você seja mais difícil de enxergar as faces. Então, era melhor você contar todos os tracinhos e descobrir quais são as faces. Você pode fazer dessa forma. Então, vamos ver aqui. V eu tenho, né? 8 mais F. Quem é F? É 6. Tá aí, ó. É igual a A mais 2. 8 com mais 6 dá igual a 14. E isso é igual a A mais 2, porque A não sei quem é aqui, né? Que número com mais 2 vai dar 14? 12. Então, a gente tem aqui que A é igual a 12. Descobrimos, então, aqui a quantidade de arestas, certo? Do nosso poliedro aí. 12. Vou fazer aqui a letra E e as outras vai ficar com vocês, certo? Letra B, letra D e letra F. Eita, essa letra F é linda, maravilhosa. Chama-se tetraedro, é muito legal. A gente vai fazer ela de origami ainda. Letra E. Ele é como um cubo, né? Só que feito de triângulos. Ele é perfeitamente igual. Todos os triângulos são equiláteros. É bem interessante. Vamos lá. Vértices desse poliedro aqui. Vamos contar os vértices. É mais fácil de contar do que as arestas ou as faces. Pelo menos eu acho. Eu tenho 4 pontinhos aqui, outro pontinho aqui, outro aqui. São 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértices, né? Então, vou colocar aqui 12 para a gente fazer uma relação de Euler. Bom, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou contar aqui as faces, não. Embora dá para contar, né? Ó, da frente, a da trás, 2. De baixo e de cima já são mais 2, 4. Da esquerda e da direita já são mais 2, 6. Aí eu tenho aqui 7, 8 faces. Mas vamos ver se vai dar certo eu contando as arestas e fazendo a relação de Euler para saber as faces, tá bom? Então, vejamos só. Arestas. Eu tenho aqui 4 arestas aqui embaixo, 4 tracinhos, né? 1, 2, 3, 4 tracinhos. Aí, vamos começar pela esquerda. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nessa de baixo eu já contei. Então, 18. Tem que dar certo, a lei tem que dar 8 faces, lembra? A gente fez? Então, ó, 18. Pronto. Utilizando agora a relação de Euler, V mais F é igual a A mais 2. A gente tem aqui 12 mais F, que eu ainda não sei o que é igual a A, que é 18, mais 2. Pronto. Quando eu somo 18 mais 2, né, que é o que eu posso somar, já que o F eu não sei quem é, vai dar 20. Que número mais 12 é igual a 20? Exatamente 8. Então, faces é igual a 8. Nós temos aqui, então, corretamente. Então, observe que você escolhe por onde começar, né? Se você contou 2 dessas informações já com o desenho, a terceira, você consegue descobrir facilmente. E isso pode ser só os vértices, ou as faces, ou as arestas, né? Deixando uma para descobrir com a relação de Euler, fica tudo de boa. Então, 8 faces tem esse poliedro. Essas outras aqui já vão ficar com vocês, tá certo? Então, mais uma vez, pode deixar aí a resposta no comentário, ou então, isso seja no comentário aqui do YouTube, ou então lá da plataforma Iônica, que esse vídeo também vai estar por lá. Ou não. Também você deve fazer isso aí tudo no seu livro, tirar uma foto e me enviar, tá bom? Quinto, no quadro a seguir estão representadas as quantidades de vértices e faces de alguns poliedros. Então, aqui tem um poliedro A, B, C ou D, e aqui fala os vértices e as faces. Observe que não tem dizendo as arestas, mas a gente pode descobrir. Vamos ver o que pergunta, né? Não vamos precipitar. Associe as quantidades de vértices e faces dos poliedros A, B, C, D ao poliedro abaixo correspondente. Depois escreva a quantidade de arestas. Olha, pergunta também. Então, além de dizer que poliedro é esse daqui, né? Colocar aqui, marcar, é para a gente colocar aqui embaixo quantas arestas tem. Ó, interessante, então, né? Vamos começar aqui pelo poliedro A. Ele tem 4 vértices, ou seja, 4 pontinhos. O único que tem 4 pontinhos aqui é o tetraedro. Ó. Observa aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
É o único que tem 4 vértices. Então, o poliedro A é justamente o tetraedro, certo? Sabendo disso, vamos fazer aqui a relação de Euler para o tetraedro, né? Ó, tem 4 vértices e 4 faces. Colocando aqui, lembre-se, é V mais F é igual a A mais 2. Eu tenho os vértices, né? Vou apagar aqui, então, no lugar de V, eu vou colocar a quantidade de vértices, que é 4. E tenho também as faces, que também são 4, né? Ó. Ele fala aqui, ó, 4, 4. Falta descobrir as arestas. Que número, então, mais 2 vai dar igual a 4 mais 4? Deixa eu colocar aqui na linha embaixo. 4 mais 4 é igual a 8. Então, que número mais 2 é igual a 8? Consequentemente, 6, né? Já estava pensando que era 4, 4, 4, né? Cuidado, tá vendo? Então, 6 arestas. Vamos confirmar isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, confirmado. Então, fizemos tudo direitinho aqui com o tetraedro. Poliedro B. O poliedro B tem 5 vértices, ou seja, 5 pontinhos. Então, dá para descobrir qual é aqui, né? O único que tem 5 pontinhos, ó, esse aqui tem 6. Aqui, ó, essa pirâmide aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aqui em cima. 5 com esse aqui de cima. Então, a gente tem aqui que o poliedro B é a pirâmide. Para descobrir as arestas dela, a gente vai usar a relação de Euler, 5 vértices e 5 faces. Certo? 5 vértices, né? O V é 5, mais 5 faces é igual a A, que eu não sei quanto é, mais 2. 5 com mais 5 é 10. E A mais 2 continua sendo A mais 2. Que número mais 2 dá igual a 10? 8, né, gente? A igual a 8. Certinho? Então, eu tenho 8 arestas aqui na minha pirâmide. E a gente pode confirmar, né? Se a base é quadrada, são 4 tracinhos embaixo e 4 subindo. Por isso, 8. Quanto ao polígono, ou melhor, poliedro, né? Desculpe. Poliedro C e D vai ficar com vocês, tá certo? Para você descobrir se é o cubo, se é o prisma de base triangular. E aí, consequentemente, vocês vão descobrir também a quantidade de arestas, tudo bem? Certo? Bom, essa será a tarefa de vocês para fazer nesse exato momento. Realizem todas elas daí, que quando for na próxima aula, a gente vai estar corrigindo, no caso, quarta-feira, a gente vai estar corrigindo todos esses exercícios aí para melhor entendimento de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo raciocínio, um bom exercício, viu? E tchau!